Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como o homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero sentar aqui, tem muitas cadeiras. Então, na celebração que começamos agora, seria o famoso Advento. Advento, que é a palavra latina, que traduzida em português quer dizer a chegada, alguém que chega. Então, para vocês compreenderem bem claramente como o cristianismo está fora de moda. Mas como, Frei? As igrejas estão cheias, não. O cristianismo ficou fora de moda. Que para o Natal, o que se espera é o Papai Noel. E todo se ensina para as crianças à espera do Papai Noel. Uma pessoa perguntou outro dia, não está aqui, a gente perguntou: Frei, vai chegar a festa de Cristo Rei, o que eu falo para as crianças? Tempos atrás, chegou o filme do ET. Um menininho feio, que não tinha nem aspecto humano, que era bondoso, muito bondoso, não é? Alguém de vocês lembra, não é? Não era assim, já? Eu não vi, não assisti o filme, não sei bem toda a dinâmica. Mas a criança ficava doida com o ET. Falei, acho que nós perdemos a capacidade de apresentar quem é Jesus Cristo. Por isso que as crianças não se apaixonam. Por que as crianças se apaixonavam com o ET e não se apaixonam por Cristo? Nós não sabemos mais apresentar, porque também nós não conhecemos Ele. Nós nem sabemos quem Ele é, o que Ele traz. Então, celebrando a chegada, uma santa dizia coisa maravilhosa: com a encarnação, que passa meio despercebida, e com o Natal, o Deus que é invisível se faz visível. Aí aquele canto, estou pensando em Deus, vai tudo para o beleléu. Por quê? Porque o nosso pensamento
não pode atingir o que é espiritual. O nosso pensamento só pode atingir o que é visível. Não é assim? Ou eu me engano? Na ciência não é assim? O que é visível, eu posso ir com o meu pensamento a um lugar que visitei, uma pessoa que eu conheci, alguns fatos que aconteceram, aquilo volta. Ou algum problema que se criou, que eu tenho que resolver, volta no meu pensamento. É uma coisa viva, gente. Então o Deus impensável se torna objeto do nosso pensamento. Então quando a gente vê aquela criança, tem que pensar que Deus veio à Terra. Então não é o ET fantasma, é Deus. É Deus. E sendo Deus depois em forma humana, que é depois a nossa forma humana, Ele não veio como bichinho fora, com um rosto diferente. Ele veio com o nosso rosto, com a nossa condição humana. Depois nós veremos durante toda a vida dele, que era Deus, que é Deus. Por quê? Diante de todos os inimigos da criatura humana, quais são os inimigos da criatura humana? Angústia, desespero, vazio, doenças. Último, tem mais, não é? Pode fazer toda uma lista grande de coisas que atrapalham a vida humana, não é? Última dos grandes inimigos da vida humana é o quê? A morte. Então este homem, em figura humana, por isso que os judeus não aceitaram ele como Deus. Tu és homem, tu te fazes Deus. Ontem mesmo à noite estava relendo a Paixão de Cristo. Pilatos que pergunta, mas ele não fez nenhum mal, por que tem que condená-lo à morte? Não, ele fez um grande mal. Ele é simplesmente um homem e disse que é filho de Deus. Grande mal. Se é louco, manda para o hospício, mas não manda para a cruz. Não fez mal, mas vai para a cruz, porque ele tem que morrer, porque o ser humano não pode se fazer Deus. Não pode dizer que Deus é seu Pai. Esta é a problemática religiosa. Real, porque a nossa vida é real. E tudo que sai fora da nossa vida não pode ser religiosidade. Então Deus vem habitar conosco, não mais no templo feito por mãos humanas. Por isso que Maria se torna grande. Por quê? Por que Maria se torna grande? Por que uma mulher que gera um filho se torna grande? Porque ela forma um corpo, como os pedreiros colocam tijolo acima de tijolo, no ventre de uma mulher, dia por dia, dia após dia, se forma um templo vivo, que é a pessoa humana. Não é construção esta? Não. O que é? Será que somos tão materialistas que não enxergamos realidades que fogem dos nossos pequenos, cegos olhos materiais? Será que nós não conseguimos enxergar mais a beleza e a realidade da vida? Então Maria se torna grande
porque ela criou o templo, ela deu o seu sangue real, a sua comida real, o seu leite real, verdadeiro, para fazer crescer o templo que é o corpo de Cristo, onde Deus veio habitar. Isto ninguém vai poder negar. Pode ser crente ou não crente. Eles podem até razoavelmente chamar a nossa atenção nas estátuas, etc, etc, que a gente faz o culto. Pode ter até razão. Mas numa realidade desta, ninguém pode ser. Pode ser, não creio. Aí são outros 500. Não pode passar com pessoa religiosa dizendo que crê em Cristo, que foi feito homem, e não dizer quem formou o corpo de Cristo. Não pode rejeitar. Então, nesta formação humana de Cristo, o invisível Deus, o princípio de todas as coisas, Deus, se fez homem. Esse homem passou no meio do mundo, não precisou muitos anos, não. Porque simplesmente para ele bastava dar testemunho que era o Filho de Deus e que tinha vindo para salvar o mundo. Salvar o mundo, quando falamos, pelo amor de Deus, lembre bem, salvar, o médico me salva da doença dando um remédio. Cristo me salva não porque me manda para o inferno, mas porque me devolve uma vida, ou me dá até uma vida que eu não tinha. Então ele traz, ontem à noite a gente estava conversando, perguntava para uma senhora, falei, por que uma semente brota? Pergunto para vocês, por que uma semente brota? O que tem na semente? Oh, tem vida, não é? Por que uma pedra não brota? Porque não tem vida. Então, quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, Ele já nos deu, como seres humanos. Aqui se trata da exaltação máxima de nós como raça humana, apesar de todas as besteiras, de todos os pecados. Porque a criança dentro do ventre materno também é uma besteirinha. Eu perguntava para as mães, quando estava com 4, 5 semanas, que falavam para mim, Frei, estou esperando um filho. Tá bom, estou esperando um filho. Frei, ele é bonito. Falei, é bonito? Não. Quanto tempo é? 4, 5 semanas. 2 meses. Olha, ele é feio para chuchu. Agora temos chance de ver as crianças, olhos esbugalhados, não é? Cabeça grande, as mãozinhas, que nem uma ranzinha, não é? Não querer pensar, é? Não querer pensar. É para pensar. Isso se chama meditação, gente. Isso se chama meditação. Mas eu vou fazer um filho bonito. Vai fazer. Vai fazer. Então veja bem, na espera vai se formar um filho bonito. Assim somos nós. A humildade se trata de reconhecer que alguém vai nos fazer. Como a mãe faz o filho, assim Deus nos faz. Se vocês ouviram a primeira leitura, nós somos o barro nas tuas mãos, não é? Mas quem forma o vaso? É o barro que se forma. No entanto, nós, eu sou bom, eu faço as coisas maravilhosas, eu não sou como os outros.
Eu não sou um drogado, eu não sou um ladrão, eu não sou um assassino, eu sou honesto. É você que se faz. É o oleiro que faz os vasos. Nós somos simplesmente um barro nas mãos do oleiro, que é Deus. Essa sabe como se chama? Humildade. Descobriram o que é humildade? É meio difícil. Como a gente não se aceita que era um rãozinho, uma rãzinha no ventre materno, o nosso ego não aceita. Assim também não aceitamos e não vamos a Deus. Olha, gente, não estou falando da boca para fora por falar. Eu era bom, por assim dizer. Só pensar ideal. Criança, juventude, adolescência, jovem. Querer dar a vida para os outros. A gente tinha perspectiva, porque eu ia para a África, não vinha para o Brasil. A perspectiva da vida na África, sabe quanto era naquela época? Estou falando dos anos 50. 8 anos. Mesmo assim a gente queria ir. Gente, é maravilhoso, não é? Mesmo assim eu não chegava a lugar nenhum. A lugar nenhum. A minha vida dentro mudou simplesmente quando eu falei: Deus, não sei por onde começar. Faça você. Eu queria fazer as coisas para Deus. As mães que estão aqui presentes, deixa as crianças fazer as coisas para vocês em casa. O que elas fazem? Deixa elas cozinhar, deixa eles varrer a casa. O que eles aprontam? Assim somos nós. Eu quero fazer as coisas. Meditando, porque alguns temos que ser bem claros, bem práticos. Não adianta fugir, porque a vida é muito prática. E Deus, se fazendo homem, viveu uma vida prática e real. Não dá para fugir. Frei, mas o senhor fez um monte de coisas. Não. Analisando agora com mais calma. Deus, você foi muito providência para eu poder realizar tantas coisas. Não foi o Frei Vitório que fez, não. Não era possível um ser humano só fazer todas aquelas obras materiais que a gente fez. Eu não tinha dinheiro, não tinha ciência, não tinha conhecimento de construção, não tinha nada. Entendeu? Ele se usou, ele fez. Materialmente, fora as outras coisas. Então, ele, o oleiro, ele nos faz. Então, o advento, esta chegada. Isso porque desde no começo eu falei para vocês, para compreender bem, gente. Eles vão chamar e dizer que é fanatismo religioso. A verdadeira religião não tem fanatismo. Quem se torna fanático não é religioso. Pode ter certeza. Quem se torna fanático não é religioso. Porque o primeiro sinal da pessoa religiosa é uma pessoa humana que está muito bem nos seus pés, na sua cabeça, na sua consciência, na sua inteligência, na sua maneira de agir. Que não fala 3x4 de Deus, nem como os jogadores que fazem gol e levantam as mãos para o céu. E dizia um ateu: você que fez gol, levanta as mãos para o céu, como se fosse Deus que te ajudou. E o goleiro vai fazer o quê? Isto para Deus.
Vira e mexe, graças a Deus, graças a Deus, graças o quê? Não é isso que Deus veio fazer. Ele não veio fazer milagres. Ele veio trazer uma vida. Que a própria vida é um milagre. Dá para entender? A vida não vale mais do que todos os bens. Quem de nós ficou bastante doente, a risco de morte, não tem esta consideração para fazer? Que a vida vale mais do que a nossa ciência, a nossa profissão, o próprio casamento, os próprios filhos, os próprios bens, não é? Tua vida é o grande milagre. E Deus, se fazendo homem, Ele trouxe para nós uma vida. A vida que estava no céu. Ele, pela sua providência, que é eterna, lógico, já criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele não pode habitar no animal. Ele não pode vir para se transformar num pássaro maravilhoso. Ele não pode vir para se transformar num anjo esplendoroso, gente. Nem é isto. Nem um anjo. Gente, meditemos bem. Jesus, Deus, não se fez anjo, que são maravilhosos, lindos de morrer. Ele vai se fazer criatura humana. E crer nisto começa uma história diferente, mas que se baseia depois na fé. Aí ou você joga a sua vida e procura nas coisas materiais o sentido da sua vida, ou você procura em Deus o sentido da sua vida. Vou repetir. Ou você joga a sua existência na busca das coisas materiais para dar sentido à sua vida, ou você joga em Deus a busca do sentido da sua existência. Porque somente em Deus, feito homem, através dele se fazer homem, e ele entrou em comunhão com toda a humanidade. Eis porque ele se fez homem. Ele assumiu sobre si todos os pecados da humanidade. Para ele se fez homem para nos transformar, criaturas humanas, em Deus. Eis porque o cristianismo se baseia sobre 3 realidades. Uma se chama fé. Uma fé não porque Deus vai fazer coisas maravilhosas para mim. A sua vinda na terra já é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque depois o anúncio que será feito aos homens no primórdio do cristianismo, e todas as cartas de São Paulo, o Evangelho de São João, o Evangelho que depois são os testemunhos, não? É que onde encontramos Deus? Não mais num templo, nem aqui, nem aí. Mas Deus se adora, adorar, já falei outra vez para vocês, e a mesma coisa do bêbado ou do drogado. O que faz um drogado? Ele, quando não tem o crack, a droga,
fica, porque espera daquilo todo o seu ser, espera daquilo a realização dele. Não é assim? A bebida, vamos descer bem baixinho, baixo, nas nossas condições humanas. O bêbado, olhando a garrafa de cachaça, adora a cachaça, porque psicologicamente nele, ele espera aquele alívio, aquele preenchimento de um vazio enorme que ele tem através da cachaça. E Jesus falou para a samaritana: adorareis Deus no Espírito e na verdade. Deus vai habitar não mais nos templos. Os templos são feitos para nos reunir, nada mais. Mas Deus vai habitar numa igreja viva. E a igreja viva é o ser humano vivo. Vivo como o Espírito, que são as nossas paixões, a inteligência, que é a nossa capacidade de compreender a Deus. Por isso que nos foi dada a inteligência. Intus legere, ler dentro. E na essência das coisas nós descobriremos Deus. Por isso que São Francisco, quando ele se perdeu em Deus, ele fez o cântico das criaturas. Ele não era ambientalista, São Francisco, não. Ele era um santo perdido em Deus. E em Deus ele viu como ele se manifestava também nas criaturas. É simples esse mistério, mas é grande por causa da nossa cegueira. Repito, por causa do nosso materialismo, por causa do nosso íntimo. Eis porque, para chegar a compreender isto, como disse a Beata Ângela de Foligno, se você quiser começar a compreender a Deus, a alcançar Deus, reze. Se você quiser continuar e aumentar mais, reze. Se quiser permanecer em Deus, reze. Se o mundo não deixar a corrida que está fazendo, não parar para rezar, não para ir à missa aos domingos, para rezar. Uma pessoa outro dia me perguntou: Frei, mas me explica um pouco, o que é a oração? E vou terminar por hoje. Como? Porque quando eu paro e começo a pensar, a meditar, vem tudo na minha cabeça, então não consigo rezar. Falei, nós cristãos nos tornamos muito pobres. Os budistas nos roubaram o método, os mantras. Os mantras. Um jogador de futebol que no Brasil se conhece bem, porque deu a Copa do Mundo ao Brasil, não, o Baggio. E ele, de católico, se transformou em budista. 2 horas na concentração, para rezar, 2 horas, rezando mantra no banheiro do seu quarto. Falei, olha, você dirige, você fica tempos vazios, por que não reza Ave Maria ou Pai Nosso? Mas é totalmente distraído. A oração é corporal. Então o que você pode fazer é rezar com a boca, repetir os mantras, que é Ave Maria ou Pai Nosso, só. Mas estou distraído, fica distraído, não lute contra a distração que vai perder tranquilamente. Não lute, deixe que a própria oração haja dentro de você. Depois de tanto tempo, Frei, mas isso vai levar tempo. Vai, a vida inteira. Vai a vida inteira.
Depois, devagar, a própria mente começará a se fixar nas realidades de Deus, que, como falei, o invisível se tornou visível. E nós começaremos a meditar, a pensar, sendo Deus, a vida humana de Cristo. Então, que ele se fez criança, que ele cresceu, os fatos que temos no Evangelho. Como ele venceu as doenças, venceu a própria morte, como ele ficou agoniado, como ele ficou por nossa culpa, afastado de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Devagar vai chegar a isso. Depois, o próprio Deus habitará em nós. Ele rezará por nós. A vida tem sentido, tem meta. Porque o que não tem meta, não tem sentido. Uma viagem que não tem uma meta, não tem sentido. E esta é a meta de Deus. Alcançar a plenitude da vida humana, porque o trajeto deste Deus que se faz homem não era para ficar na terra, mas para devolver para Deus a humanidade toda. E estar sentado à direita de Deus.